ficar em meus braços e fui esquecido. Mas quero beijar. Fui eu. Vocês me viram como a voz da rebeldia, o símbolo da Jovem Guarda. Mas a verdade é que o meu grito mais sincero foi sempre a minha dor, escondida atrás de uma melodia. Você acha que me conhece? Que a imagem de ícone pop e a voz que cantava liberdade revelaram a minha alma? Ou será que o meu maior palco sempre foi a escuridão da minha mente, onde a música era a única luz? Eu nasci Vanusa Santos de Lima, no dia 22 de setembro de 1947, na cidade de Cruzeiro, no interior de São Paulo. A minha infância não foi marcada por luxos, mas por uma riqueza que o dinheiro não comprava: a música. Eu cresci num lar onde o rádio era a nossa janela para o mundo, e a voz de Dolores Duran era a trilha sonora dos meus sonhos. Eu era uma menina tímida e magra, que se sentia invisível, mas quando eu cantava, algo dentro de mim se acendia. Era como se a minha voz fosse a única parte de mim que importava, a única coisa que me tornava real. Aos 16 anos, eu me mudei para a capital com a minha família. A cidade grande me assustava, mas ao mesmo tempo ela me prometia uma fuga. A música, que antes era só um refúgio, se tornou a minha obsessão. Eu passava horas em casa imitando as divas do rádio, sem saber que o meu talento era uma porta que me levaria para um universo de luz e, em segredo, de sombras. Eu estava prestes a trocar a inocência da minha voz por uma máquina de fazer sucessos. Eu não sabia, mas a melodia da minha vida estava prestes a se tornar uma canção triste. A minha entrada para a música não foi planejada, foi um acaso do destino. Eu me inscrevi num programa de calouros, mais por impulso do que por ambição. E, para minha surpresa, eu ganhei. Aquele prêmio, que para muitos era glória, para mim foi o início de uma vida que eu não escolhi. Eu fui contratada para me apresentar numa boate e a cada noite eu subia no palco com o coração na mão. Eu cantava com a alma, mas o meu sorriso era um disfarce para a solidão que me consumia. Eu era apenas uma menina, perdida em um mundo de adultos. A Jovem Guarda me abraçou como a sua nova musa. O meu rosto estampava as revistas. A minha voz tocava em todas as rádios. Eu me tornei um fenômeno. Para nunca mais chorar. Manhãs de setembro. Nunca mais chorar. Manhãs de setembro. As minhas músicas se tornaram hinos de uma geração que acreditava no amor e na liberdade. Mas a liberdade que eu cantava não era a que eu vivia. Eu era um produto da indústria musical. Uma boneca de luxo que precisava só rir e cantar para vender discos. Por trás dos holofotes, a minha vida era um roteiro que eu não escrevia. Os shows, as entrevistas, os compromissos, eu vivia numa bolha de fama, mas me sentia mais sozinha do que nunca. A minha voz, que era a minha única verdade, começou a se tornar um eco de uma mulher que eu não reconhecia. E o preço da fama eu paguei com a minha própria alma. A melodia alegre das minhas canções escondia a dissonância do meu coração, a tristeza de uma artista que se sentia uma fraude. A máscara da Jovem Guarda começou a me sufocar. Aqueles anos de sorrisos falsos e canções ingênuas me deram a fama, mas me tiraram a alma. Eu me sentia vazia, uma casca sem conteúdo. Eu precisava de mais. Eu precisava de uma voz que não fosse só minha,
mas de toda uma geração que vivia sob o medo de uma ditadura militar. Eu troquei os palcos iluminados dos programas de auditório pela escuridão dos bares e teatros onde a arte era um ato de resistência. Eu me tornei uma cantora política. Foi nos anos 70 que eu me encontrei. Eu parei de ser um produto e me tornei uma artista. As minhas músicas deixaram de ser sobre corações partidos e passaram a ser sobre a censura, a liberdade, os tabus. Eu me lembro de Belchior me mostrando a letra de Paralelas. Ele lia os versos sobre as mulheres que viviam em mundos separados e eu sentia cada palavra porque aquela letra era a minha história. E no escritório onde eu trabalho. Era a história de uma mulher que tentava conciliar o sucesso com a sua própria verdade, a vida pública com a sua alma secreta. Eu me joguei de cabeça na música de protesto. Eu cantava com a urgência de quem precisava ser ouvida. Eu era uma das poucas mulheres que se atrevia a falar de política, de sexo, de amor, de forma tão visceral. Eu perdi uma parte da minha audiência, mas ganhei a admiração de uma nova geração. Para eles, eu não era mais a boneca da jovem guarda, eu era um símbolo de coragem. Mas a coragem tem um preço. A cada verso que eu cantava, eu sentia que estava me expondo, me tornando um alvo. A minha voz se tornou a minha força, mas também o meu fardo. A minha voz estava no auge, mas o meu coração procurava um porto seguro. E foi em meio a esse caos de fama e rebeldia que eu conheci Antônio Marcos. Ele não era apenas um cantor, ele era um poeta, um homem que entendia minha alma torturada. A nossa paixão foi avassaladora, uma canção de amor que o Brasil inteiro ouviu. Nos tornamos o casal 20, a prova de que a arte e o amor podiam viver em harmonia. Mas o público só via a capa da revista, nunca o que acontecia por detrás das portas fechadas. O nosso amor era real, mas a nossa vida era um espetáculo. O nosso romance era noticiado, as nossas brigas especuladas. Nós éramos dois artistas com egos gigantes, corações frágeis e almas feridas pela vida. O nosso casamento era uma montanha-russa de emoções. A cada reconciliação, o país torcia. A cada separação, os jornais tinham manchetes prontas. Eu me sentia exausta, vivendo um amor que parecia mais uma performance do que uma vida. E no meio disso tudo, os nossos filhos vieram. Areta, Rafael e Amanda. Eles eram a única coisa que me mantinha sã. A prova de que o nosso amor era mais forte que a nossa tragédia. A maternidade me deu um novo fôlego. Eu me sentia mais mulher, mais inteira. Mas a pressão de ser a mãe dedicada, a esposa perfeita e a cantora de sucesso me consumia por dentro. Meu casamento com o cantor Antônio Marcos, entre 1972 e 1976, foi um verdadeiro fenômeno. O Brasil nos via como o casal perfeito, um romance intenso que virava canção e manchete. Daquela união que marcou profundamente a minha alma, nasceu minhas filhas, Amanda e Areta. Após a separação, minha vida seguiu e me casei com o diretor e produtor Augusto César Vanucci. Nossa relação foi de idas e vindas. Fomos casados de 1976 a 1981 e depois de um tempo, novamente de 1984 a 1986, somando 7 anos de união. Foi com ele que tive meu filho, Rafael Vanucci. A cada show, a cada entrevista, eu sorria para o público.
mas por dentro eu era um poço de solidão. O meu casamento com Antônio Marcos foi a minha maior tragédia romântica. Um amor que me deu a felicidade e a dor mais profundas. A nossa melodia foi linda, mas a nossa letra foi de cortar o coração. A nossa história de amor, que foi tão pública, terminou em silêncio. A tragédia da nossa separação foi o começo do meu inferno pessoal. Eu, que havia cantado sobre liberdade e rebeldia, me vi prisioneira dos meus próprios demônios. A depressão não bateu à minha porta, ela arrombou a minha alma. A ansiedade era um monstro que me seguia, sussurrando medos no meu ouvido, roubando a minha paz. Eu, que havia enfrentado a ditadura militar com a minha música, me vi rendida por uma guerra que eu travava dentro de mim. A solução que o mundo me deu foi um coquetel de remédios, um tranquilizante aqui, um ansiolítico ali. As pílulas me prometiam um sono tranquilo, uma calma que eu não encontrava na vida. O que ninguém sabia era que, a cada dose, eu me distanciava mais de mim mesma. A euforia do palco e o carisma que o público via se tornaram uma performance exaustiva. Eu cantava paralelas para nunca mais chorar e por dentro o meu coração era um poço de melancolia. A ironia da minha vida era que as minhas músicas de maior sucesso falavam sobre a dor que eu não conseguia confessar. Eu comecei a me perder na minha própria mente. A minha alma de artista, que antes era fogo, se tornou uma chama que tremia. As pessoas me viam no palco brilhando, mas não viam o tremor nas minhas mãos, o pânico que me consumia antes de cada show. Eu estava em uma queda livre e o mundo estava prestes a ver a minha queda de forma pública e brutal. O meu segredo, que eu guardei por tantos anos, estava prestes a se tornar a minha maior tragédia. O dia 22 de junho de 2009 deveria ter sido uma honra. Eu fui convidada para cantar o hino nacional na Assembleia Legislativa de São Paulo. Para mim, a mulher que cantou sobre a liberdade e a justiça era a coroação de uma vida de luta. Mas o que deveria ter sido um momento de glória se tornou a minha maior humilhação pública. Eu subi no palco e, ao som da orquestra, a minha voz falhou. As palavras simplesmente sumiram da minha cabeça. Foi como se eu estivesse em um pesadelo, onde a melodia, minha única amiga, me traiu. O tremor nas minhas mãos, a voz embargada, o mundo inteiro viu. O que ninguém sabia é que aquela performance não era um ato de deboche, mas o resultado de anos de luta contra a depressão e o uso descontrolado de medicamentos. Naquele dia, a Vanusa artista, que sempre foi um símbolo de força, foi subjugada pela Vanusa mulher, que estava à beira de um colapso. O que era um palco se tornou um tribunal e eu fui julgada por um país inteiro. A internet, que poderia ter sido uma voz de apoio, se tornou um coro de escárnio. O vídeo viralizou em segundos. Eu me tornei um meme, uma piada nacional. A mesma voz que cantou a liberdade em anos de ditadura foi ridicularizada por um público que não sabia o que era liberdade. Fui xingada, humilhada e exposta em todos os meios de comunicação. Eu me tornei um fantasma em meu próprio país, uma sombra da artista que eu fui. A dor que eu escondi em segredo se tornou um espetáculo para o mundo e eu não pude fazer nada para impedi-lo. O meu mundo se tornou um quarto escuro. O telefone, que antes não parava de tocar, emudeceu. Os convites para shows, que eram a minha vida, desapareceram.
Eu me tornei um fantasma, uma sombra da artista que eu fui. A humilhação pública foi a porta de entrada para o meu inferno particular. Eu me afundei em uma depressão tão profunda que a minha própria cama se tornou a minha prisão. O mundo lá fora era cruel demais e eu não tinha forças para enfrentá-lo. A cada novo dia, a minha luta era para simplesmente levantar. O meu corpo, que um dia foi um instrumento de arte, se tornou um fardo. Fui diagnosticada com H1N1 e a doença me deixou ainda mais frágil. A minha voz, a minha única arma, se tornou um sussurro. Eu me sentia como um navio à deriva, sem rumo, sem esperança. As contas se acumulavam e a mulher que um dia foi um ícone da música brasileira se viu em uma situação de vulnerabilidade que eu nunca imaginei. As internações se tornaram a minha rotina. As clínicas psiquiátricas eram o meu refúgio e a minha prisão. Eu lutava contra a dependência dos remédios que, ironicamente, foram prescritos para me salvar. A cada nova crise, a cada nova internação, eu sentia que estava perdendo a batalha. Eu não era mais a Vanusa, a cantora. Eu era a paciente, a mulher doente, a piada nacional que tentava sobreviver. A minha arte, que um dia foi a minha salvação, agora era a lembrança de um passado que parecia não me pertencer mais. O meu corpo se curou da H1N1, mas a minha alma nunca se recuperou. E a doença que eu pensei ter superado veio com um novo nome, um novo diagnóstico: Alzheimer. A notícia não me surpreendeu, mas me esmagou. Aos poucos, a minha mente, que guardava a letra de todas as minhas canções, começou a se apagar. A memória da menina de cruzeiro, da adolescente da Jovem Guarda, da mulher que cantou para a liberdade, começou a se desfazer. A minha vida se tornou um borrão. Eu me sentia como uma estranha na minha própria história. Eu que passei a vida cantando para multidões, me vi em uma rotina de solidão. A minha casa, que antes era cheia de risadas e de música, se tornou um lugar onde eu não me reconhecia. A minha única família, meu filho Rafael, se tornou meu único elo com a realidade. Ele me amparou, cuidou de mim com a devoção de quem ama, mesmo quando eu não o reconhecia. Mas a minha mente era uma neblina e eu não podia mais voltar para casa. A minha última morada foi um asilo. Para o mundo, um lugar de repouso para os mais velhos. Para mim, uma prisão silenciosa onde as minhas memórias se dissolviam. O meu corpo estava ali, mas a minha alma, que viveu para a música, para a poesia, para a dor, estava se apagando. A ironia da minha vida era que a mulher que cantou sobre a liberdade estava, no fim, presa em sua própria mente, refém da sua própria história. A minha voz, que foi a minha maior arma, se tornou um eco distante, uma melodia que só existia na minha memória que se esvaía. A minha jornada foi longa, mas o meu último trecho foi o mais silencioso. Os anos finais foram de pura neblina. A minha memória, que já era frágil, se tornou uma tela em branco.
Eu que vivi para os aplausos e para as palavras, perdi o dom de me expressar. A minha voz, que foi a minha maior arma, se tornou um eco inaudível. O mundo lá fora me via como um símbolo de uma tragédia, mas eu, no meu silêncio, já estava em paz. A minha batalha havia terminado. Eu vivia em um mundo só meu, feito de memórias que iam e vinham. O meu filho, Rafael, era o meu guardião, o meu elo com a realidade. Ele me visitava, me amava, me lembrava de quem eu fui, mesmo quando eu não me lembrava. A sua dedicação era a última canção de amor que a vida me deu. A minha luta, que foi tão pública, terminou em uma serenidade que ninguém esperava. A mulher que viveu por o caos encontrou a paz no silêncio. No dia 8 de novembro de 2020, o meu corpo, que foi o palco de tantas dores, finalmente se rendeu. Eu parti dormindo, em paz. O mundo, que por anos zombou da minha imagem, finalmente me viu com a reverência que eu sempre mereci. A minha voz, que falhou ao cantar o hino nacional, foi ouvida novamente em todas as rádios, em todas as reportagens. Eu me tornei uma lenda, uma história de superação e, em segredo, uma tragédia grega. A minha morte, para muitos, foi o fim, mas para mim foi a libertação. Foi o último e definitivo silêncio de uma vida que foi, do começo ao fim, uma canção de dor e de beleza. A minha história não foi sobre o meu fim, mas sobre a minha jornada. O mundo se lembrou de mim pela minha queda, pela minha falha. Mas a verdade é que a minha voz nunca falhou. Ela apenas foi roubada por uma dor que a música não podia curar. Fui a menina que queria ser invisível, a cantora que se tornou um ícone, a mulher que cantou a liberdade para um país inteiro e que perdeu a sua própria. Fui a mãe, a esposa, a poeta, a rebelde e a paciente. Fui a heroína e a vilã da minha própria história. E, por ironia, a minha maior derrota pública, aquela performance no palco da Assembleia, foi o meu ato mais verdadeiro. Foi a única vez que o mundo viu a minha alma nua, sem a proteção da melodia. Minha vida foi um protesto contra a ditadura, contra a vaidade da fama, contra a frieza do mundo e contra os demônios que viviam em minha mente. Eu me tornei um símbolo, uma lenda, mas por trás da lenda existiu uma mulher que só queria ser ouvida. A minha voz não se calou, ela apenas se tornou um eco, uma melodia que continua a tocar na memória de quem entende que a verdadeira arte não é sobre a perfeição, mas sobre a vulnerabilidade. Eu sou Vanusa. A canção não acabou, ela só se transformou. E agora que a minha história foi contada, eu te pergunto, qual canção na sua vida foi a mais sincera, mesmo que tenha sido a mais triste? A minha canção não acabou. Ela continua em cada um de vocês que se sentiu na dor de uma melodia. Se a minha história tocou sua alma, mostre isso com um like. Diga nos comentários qual artista te marcou e por quê. E não se esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias que vamos contar. Porque toda canção, por mais triste que seja, merece ser ouvida até o fim.